O essencial para o bebê não são as coisas, só tu que és importante. O conforto, o alimento, a segurança e um colo. É só isso que o bebê precisa. Hoje em dia as mães sabem perfeitamente aquilo que não querem, mas realmente as pessoas ultrapassam essa barreira. Vou-te dar coisas muito simples. Eu não quero que beijes o meu bebê é um recém-nascido, tem um sistema imunitário frágil e há pessoas que mesmo assim vão lá e fazem. Isso para mim é o maior desrespeito que pode existir. Aquilo que a mãe e o pai dizem deve ser respeitado. Como é que se espera que o pai dê atenção aos temas da maternidade? Porque o pai deve dar atenção à proteção da família, concentrando-se em tudo o resto, que não a paternidade. A mãe está concentrada em todo o resto, não é mesmo? A carga mental das mães após ter um bebê é gigante. E tu vais sair para trabalhar, mas quando chegas a casa tens que pensar que não és tu que chegas cansada do trabalho. É ela que está exausta de estar em casa a cuidar de um bebê 8 horas seguidas, que é exaustivo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. As mães são mesmo um alvo. Tu estão sempre a levar montes de opiniões. Com tudo, é onde dorme, é onde está o colo, é o que veste, é o que não calça. O bebê não vem unir o casal. O bebê vem testar muitas coisas e essa comunicação é fundamental. Eu sinto mesmo que a raiz é a comunicação. Quais são as nossas necessidades? Qual é a nossa realidade? O que é que nós podemos fazer para isto correr bem? Exato. Que o casal fale sobre isso. A sociedade é paradoxal em relação às necessidades do bebê. A sociedade quer afastar e o bebê quer estar junto. Até a minha mãe já me disse: se calhar o teu leite não está a ser suficiente. E meu filho parecia uma bola Michelin, era um gordo. Ele era mesmo gordinho, portanto, ele estava a engordar super bem, mas mesmo assim, há ali uma altura, por ele chorar, já se calhar era o meu leite. Não é por mal que as pessoas até dizem isso, às vezes não é por mal. Mas eu tinha a plena noção, assim, mãe, não é nada disso. Agora há muito conhecimento, há muita informação e eu acho que nós temos que criar os nossos bebés com base nesta informação que nós temos agora. Graças a Deus que evoluímos. Tu ficas com marcas daquilo que te acontece nos primeiros 6 meses? O que se passa no berço não fica no berço. O que se passa na primeira infância não fica na primeira infância, vai nos acompanhar. Podes não te lembrar, mas há marcas que ficam. Muitas vezes as pessoas dizem que ela está de férias em casa. Porquê é que não aproveitas para ter a casa impecável? Que nem dá para comer, gente, quanto mais para ter a casa impecável. Porquê é que eu não devo deixar o meu bebê chorar? Porque isso não se faz a ninguém. Um bebê que chora, genuinamente, sente-se em perigo. Eu preciso de ajuda. O choro é o alerta biológico máximo de um bebê. Se os pais não estiverem bem, se estiverem sempre a gritar, sempre em discussão... Se não houver esta compreensão, esta cumplicidade... Exatamente. Somos uma equipa a criar uma pessoinha. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo do medicamento. Não queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Já todos somos especialistas sobre bebés. Toda a gente sabe o que fazer para criar um ser humano com um fitness perfeito desde nascença. Não o habitues ao colo, deixa-o chorar, se não amamentas estás a falhar, cesariana foi o caminho fácil. Há mais informação do que nunca, mas também mais ruído, mais culpa e mais julgamento. Quem continua a pagar a fatura são os bebés e as mães, porque se calhar nós não sabemos assim tanto e só criamos desespero. Por isso fomos à procura de alguém que não fala de maternidade com frases feitas nem com romantizações fofinhas. Segundo o ChatGPT, a Adriana Silva é enfermeira neonatal, especialista em saúde infantil e pediatria, com trabalho em contexto neonatal. No conteúdo que publica cruza ciência prática clínica e uma linguagem frontal para desmontar ideias muito normalizadas sobre sono, colo, vínculo e tudo o que realmente importa para a nossa aptidão enquanto seres humanos desde o momento em que nos cortam o cordão umbilical. Mas a Adriana não fala só de bebê, fala também da mãe, cansada, pressionada, julgada, opinada por toda a gente e muitas vezes obrigada a parecer calma, agradecida e radiante quando por dentro está só a tentar aguentar. Esse foco na experiência emocional da mãe e na forma como a sociedade olha para a maternidade também tem sido alvo de escrutínio. Afinal, perfeita é a mãe que vive 24 horas por dia para o bebê ou o contrário? Porquê é que ainda há tanta gente assustada com a ideia de dar colo a um bebê? Porquê é que continuamos a tratar a proximidade como mimo a mais, quando tantas vezes é regulação emocional e fisiológica?
E porquê é que ainda se confunde tradição com evidência, ajuda com controlo e opinião com ciência? Neste episódio vamos falar de bebés mal compreendidos, de mães exaustas e da quantidade absurda de mitos que ainda domina esta conversa. Mas acima de tudo vamos falar daquilo que acontece quando a ciência tenta entrar num território onde durante demasiado tempo mandaram o moralismo, os palpites e o clássico. Antigamente fazia-se assim. Se procuras pensar um pouco diferente acerca da censura que envolve todo este tema, este episódio é para ti. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, adorei. Finalmente, depois de meia hora a tentar fazer a introdução, Foi difícil, estás cansada? Já estás cansada? Não estou. estás num episódio mega especial porque nós estamos a estrear tudo o que Estou está muito aqui. feliz por estar aqui. Obrigada, adorei esta introdução. E agradeço desde já, porque para mim é muito importante poder falar um bocadinho sobre aquilo que é o meu trabalho e sobre estas ideias tão pré-formadas como falaste nessa introdução maravilhosa. O ChatGPT enganou-se em alguma coisa. Não, disse tudo bem. Mas por falar no teu trabalho, o teu conteúdo bate de frente com muita coisa que foi normalizada durante décadas. Achas que isto chateia muita gente? Achas que crias muitos inimigos? Quem me segue já sabe que eu sigo determinada linha de pensamento, de comunicação, qual é a minha visão sobre as mães e sobre os bebés. Tenho ali de vez em quando alguns haters, porque realmente às vezes vêm dizer que as sogras é que são sempre as culpadas, mas as noras, ninguém fala das noras. Mas o que é que nós temos que pensar? É sempre quem está vulnerável. Nós temos que ver as mães como que estão no período mais vulnerável das suas vidas, que é o pós-parto, com um bebê nos braços, e em vez de terem ajuda verdadeira, às vezes só têm palpites, críticas, solicitações que não são bem-vindas e que depois, em vez de ajudar, ainda as deita mais abaixo, que é isso que é péssimo. E isso vai influenciar a relação que ela tem com o seu bebê. Ou seja, se ouves que o teu bebê não pode ter colo, que não podes mimar, que não pode dormir junto a ti, que não estás sempre a levar com isso, vais acreditar. E em vez de te informares daquilo que é realmente importante para os bebés. E eu acho que aí é que faz toda a diferença. Mas eu acho que não tenho assim muitos haters. Quem vem para aquela página já sabe. Eu tenho 96% de mulheres e só 4% de homens, por isso é muito virado para a maternidade mesmo a minha página, e o objetivo é esse. Parece-me que é um equilíbrio que as mães têm de fazer um equilíbrio difícil, que é, estão no período mais vulnerável da sua vida e por isso precisam de apoio, mas para ter esse apoio também têm de equilibrar esta questão de impor regras, mantendo limites, mantendo um bom ambiente familiar, porque às vezes as regras e os limites não são bem vistos. Exatamente. Como é que isto se equilibra? Como é que conseguimos pôr regras num momento tão difícil? Limites, não é bem regras que eu quero dizer. Que é muito importante essa colocação de limites logo desde o nascimento, porque hoje em dia as mães sabem perfeitamente aquilo que não querem, mas realmente as pessoas muitas vezes cruzam esse limite, ultrapassam essa barreira. Vou-te dar coisas muito simples. Eu não quero que beijes o meu bebê é um recém-nascido, tem um sistema imunitário frágil, não quero que beijes, quero que laves as mãos. E há pessoas que mesmo assim, em que é comunicado frontalmente o que é que não querem, as pessoas vão lá e fazem. Mesmo sabendo que tu não queres. Isso para mim é o maior desrespeito que pode existir. E às vezes as mães não conseguem depois dizer que não gostaram, porque vai colocar ali tudo a gente em situação frágil. Uma pessoa que eu acho que aqui é extremamente importante, porque não está hormonalmente tão alterado, é o pai, que normalmente é o filho das pessoas que vão ser mais, às vezes pode não ser, mas na generalidade das pessoas que vão ser mais intrusivas muitas vezes e que não compreendem tanto. E se calhar pôr aqui uma comunicação clara, nós queremos isto para o nosso bebê, nós queremos fazer de determinada forma e as pessoas têm mais é que respeitar, porque é só os primeiros meses que tem que haver assim mais cuidado com o tom de voz, com os toques, com a higiene. É muito importante porque os bebés são super frágeis e podem ficar doentes com umas mãos que não foram bem lavadas, que vieram do lado de fora de mexer em mil coisas, e as mães só querem isto, só querem proteger a saúde do seu bebê, e não é tão difícil quanto isso, é o básico, e se as pessoas muitas vezes falham com o básico.
E é isso que eu acho que as pessoas têm que perceber, que aquilo que a mãe e o pai dizem deve ser respeitado. É um problema só teres 4% de homens a seguirem? Para mim não é um problema, mas eu acho que socialmente isto é o retrato social do interesse que há pela maternidade e pelo criar um filho. Acho que há pouco interesse, ainda há pouca motivação para os homens irem para uma página do Instagram falar sobre bebés. Tenho muitos pais interessados, há ali uma franja que comunica e que dá a sua opinião, mas não é de todo a maioria. A maioria são as mães, quem procura, quem quer saber mais, investigação, o que é que se diz, afinal o colo faz mal ou não faz, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu bebê. Normalmente são as mães que procuram toda esta informação. Que curso é que eu quero fazer durante a gravidez? Quero aprender isto, quero aprender baby wearing, quero aprender a atuar na cólica. Normalmente são as mães que procuram esta informação toda, mas eu acho que cada vez mais os pais deveriam deviam mergulhar neste tema tal como as mães, porque eles são tão importantes neste processo todo, que eu acho que era mesmo importante que também tivessem interesse. Sim, até porque um bebê é quase que, se quisermos ser o mais frios possíveis, quase só precisa da mãe. Verdade. Não estás a Mas dizer nenhumamente o parceiro é super importante para perceber as necessidades do Da bebê mãe. e da mãe e pôr Exatamente. estes limites. Mas isto não cria aqui um paradoxo? Não chegas a um caminho sem saída? Porque a mãe É fundamental. é fundamental e tem que ser protegida para poder viver 24 horas por dia para o filho. Sim. Então vamos entrar aqui num debate ideológico engraçado. Se este é o cenário ideal, como é que se espera que o pai dê atenção aos temas da maternidade? Porque o pai deve dar atenção à proteção da família, concentrando-se em tudo o resto, que não a paternidade. A mãe está concentrada em todo o resto, não é mesmo? O problema é isso, é que a carga mental das mães após ter um bebê é gigante. A mãe não está só a tratar do bebê. A mãe está a tratar do bebê, está a tratar da casa, está a pensar o que é que te vai fazer para jantar, o que é que tem que se comprar, se as roupas já estão a servir, se já estão a deixar de servir, quando é que é a consulta do pediatra, as vacinas precisamos de uma receita para as vacinas, temos que ir comprar as vacinas, é preciso gerir, depois quando são maiores, comprar a lista de compras da casa, tudo ali, a mãe é quase assoberbada e é uma carga muito invisível. O pai tem que estar lá, não tem que estar a ajudar. O pai é importante nisso tudo na mesma, embora para o bebê o corpo físico é extremamente importante. A primeira ligação de vinculação é a mãe, mas o pai tem que estar lá, porque logo a seguir vai ser ele. E se o pai não está lá, vai falhar aqui nesta relação com o bebê, que é tão importante, porque senão, a dada altura, o bebê só quer o colo da mãe, mal sai do colo da mãe já está a chorar, e nós não queremos isso, nós queremos um pai super ativo e que o bebê reconheça o corpo do pai com tanta segurança como o da mãe, certo? E os pais têm que estar lá de corpo inteiro para fazer tudo na mesma, para ajudar. Eu nem gosto da palavra ajudar, porque os pais não têm que ajudar a mãe. O pai tem que fazer o que é da sua competência, que é tudo também, tal como a mãe. E quando Certo. falamos de rede de apoio, qual é a melhor ajuda que uma rede de apoio pode dar? Não é bem cuidar do bebê, é cuidar de tudo o resto. Exatamente. Rede de apoio é fundamental. Tudo que está à volta da mãe e do bebê deveria ser a prioridade, o bem-estar desta mãe. A casa estar arrumada, ter a roupa passada, lavada, os bebés sujam imensa roupa e a mãe precisa dessa ajuda. A comida quente. A mãe ter uma refeição para fazer, para poder comer tranquilamente, é ouro, porque as mães, primeiro que consigam pousar um bebê para cozinhar, não dá, porque os bebés não querem ser pousados. Mas não dá para fazê-lo. Baby wearing. Sim, é isso que eu ensino a todas as mães a fazerem baby wearing. Mas se já tivermos essa ajuda, se já tivermos refeições que alguém nos deixou, por exemplo, a mim foi uma grande ajuda à minha mãe nos primeiros meses de vida, ela trazia-me sempre a comidinha à casa e isso era espetacular, ela mora perto de mim, tira-te uma carga, uma preocupação que tu podes estar ali dedicado ao bebê. E as mães que não têm isso, lá está, é mais carga, mais trabalho, porque tem
fazer refeições demora tempo e temos que tirar esse tempo do bebê, que eles não nos dão assim tanta margem quanto isso, para nos dedicar às tarefas de casa, que realmente isso é o que nos consome. E se calhar nós tivéssemos mais ajuda nessa área, a mãe não precisa de alguém que venha pegar ao colo o bebê enquanto está a passar o chão a pano, a aspirar, a passar a ferro, a fazer a refeição, e depois ela fez tudo, cansada, e agora pega o bebê, está a chorar e ainda te quer a ti. Ou seja, sempre cansada. Mas eu sinto que nós devemos olhar para uma rede de apoio como algo que se vier ótimo e vem por acréscimo, mas não algo que podemos exigir ou que devemos estar a contar, certo? Sim, eu acho que se tens uma rede de apoio, a rede de apoio deve fazê-lo de forma a não cobrar essa ajuda, que é muito importante. Mas tu realmente tens que, se não vais ter essa rede de apoio, tens que saber que vais ter que sobreviver aqueles primeiros meses. Sim. Planear as refeições é ótimo. Porque é que tu falas nos primeiros meses? É quando o bebê está a conhecer o mundo e a conhecer os ciclos circadianos e essas coisas todas? Os bebés nos primeiros meses é aquilo quase que se chama o termo extra-gestação. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez nesse termo, que é as necessidades do bebê cá fora, ou seja, o bebê já nasceu, mas é quase como se mantivesse as mesmas necessidades intrauterinas, porque nós evoluímos ao longo de milhares de anos em que a gestação é mais curta, nós temos os bebés mais imaturos de todas as espécies que dependem de nós para tudo, para sobreviver a tudo. E o simples facto de estar afastado do corpo da mãe significa insegurança para o bebê, perigo. Eu estou em perigo, eu só estou bem junto a um corpo. E o corpo da mãe, o colo da mãe e o colo do pai são extremamente importantes, por isso é que os bebés querem estar sempre ao colo. Então depois o baby wearing, como estavas a dizer, vai nos dar muito esta liberdade, ou seja, nós conseguimos dar colo ao nosso bebê, ao mesmo tempo que damos liberdade para fazer estas coisas. Isto é que é uma grande ajuda quando não tens ninguém para te ajudar, tens uma ferramenta que te vai permitir ter o teu bebê junto a ti, ou seja, ele vai estar regulado, calmo, sossegado, porque ele só quer sentir a mãe ou o pai. E ao mesmo tempo tens as mãos livres para poderes fazer o que quiseres em casa. Arrumar uma roupa, fazer uma cama, pôr roupa a secar, preparar uma refeição, comer, que às vezes nós nem conseguimos comer, que às vezes ir à casa de banho é um desafio com um bebê, se estamos sozinhas com o bebê em casa. E o baby wearing permite-nos essa liberdade. Mas eu digo sempre, não é só para trabalhar. É para fazerem coisas que vocês queiram também, que vos vai libertar a mente. Dar um passeio, ir ter com as amigas, ir às compras. No meu caso, adoraria treinar. Há muitas pessoas que treinam se tiveres o bebê bem colocado, podes fazer os teus exercícios. Não estou a dizer que vais fazer jump num trampolim, mas podes fazer imensos exercícios. Eu tenho parceiros do exercício físico que fazem exatamente isso. As mães vão treinar, podem fazê-lo com o baby wearing, ou o bebê está no carrinho, por exemplo, se conseguir estar sossegado aquele tempo, mas realmente isso é muito importante para as mães, essa sair de casa, estar com outras mães, trabalhar o físico, que vai ajudar na parte mental. O exercício físico é muito importante. Sim. Nem que seja caminhadas ao ar livre. Só isso já é espairar a mente. Espairecer. Baby wearing basicamente é tu fazeres do bebê parte do teu vestuário. Exatamente. É usares porta-bebés, que normalmente são feitos em tecido, por isso é que é wearing, estás a vestir o teu bebê. E é muito giro esse conceito. Nós trazemos esse conceito e se desmontarmos a palavra é mesmo isso. E esses porta-bebés são feitos de pano. O pano é super maleável. E os panos são ideais para transportarmos o nosso bebê porque vai respeitar a fisiologia do bebê, aquele corpo que é tão frágil, que tem pouca força nos primeiros meses de vida, ele nem segura a cabeça, temos que ter algo que dê apoio àquele corpo tão ainda hipotónico, ainda que não se mexe por ele, não tem autonomia nenhuma. Então o baby wearing vai permitir-te fazer isso, tem que haver o conhecimento pelo baby wearing certo, e é aí que eu ajudo as pessoas a encontrar aquilo que é o ideal para aquela fase de vida do bebê, e que depois já há uma evolução no baby wearing, não é? Nós depois vamos evoluindo em termos de porta-bebés, mas é saber que aquilo é o correto para andares com o teu bebê e que te vai permitir essa vida que as mães tanto precisam. Certo. Tenho uma questão sobre isso. Aquelas mochilinhas que se vendem a imitar o tal tecido, que é basicamente é um pedaço de tecido que tu tens uma forma de montar e que o bebê fica mesmo coladinho a ti. Isso é diferente das outras mochilas que se vendem e que já são, acho eu, mais práticas. Rígidas. As mochilas baby wearing são todas super práticas. Ok? Há mochilas que te vão
respeitar mais a fisiologia do bebê e são mais em tecido, e há mochilas mais rígidas, mais esponjosas, que já não vai ser tão confortável para o bebê. Eu muitas vezes recebo mensagens a dizer assim, o meu bebê não gosta de baby wearing. E às vezes vamos a ver aquilo que está mal ali, ou é o porta-bebés que é inadequado, o bebê não fica bem posicionado, não está correto, não está confortável, então é por isso que o bebê vai para ali e chora. E não estando bem, vai logo condicionar a tua experiência de baby wearing. Ou seja, já vais negar ali uma experiência que costuma ser espetacular e já não vais ter aquela ajuda porque escolheste o porta-bebés errado, ou está mal colocado, o bebê não está confortável, tu também não, e o bebê entra, começa a chorar, os pais tiram logo porque têm medo, ele não está a gostar, tira. E não é bem assim, porque às vezes nós colocamos, temos a certeza que o bebê está de forma ergonómica colocado, fisiológica, seguro, não é? Se temos estes 3 princípios, então o bebê está bem. O que é que vamos fazer agora? Acalmá-lo no teu colo. Porque se ele começa a chorar, o que é que temos que acalmá-lo? E nós temos inputs sensoriais que o bebê vai adorar, que ele está contido, o embalo, o movimento. Os bebés precisam de muito movimento, eles sentem-se seguros com o movimento, porque quem está parado está à mercê de predadores. Isto nós trazemos uma história genética de há milhares de anos. E estar parado é perigo para um bebê. Portanto, eles adoram mexer. A sucção, o movimento, e eu adoro dar palmadinhas no rabo, porque eles sentem ali como se fosse o batimento cardíaco, que ainda se lembram de quando estavam na barriguinha da mãe. Então nós damos isto tudo a um bebê e ele adormece em poucos minutos. Então aí já está tudo certo, já tiras o movimento, tiras as palmadinhas e a partir daí o bebê fica bem e tu já podes descansar também. Eu digo sempre, tira uma cestinha no sofá com o teu bebê em baby wearing, porque ele vai dormir tão bem, tão profundamente, e tu também podes descansar. Não é só trabalhar, fazer coisas, passear, nananã. Descansa também, porque tu também precisas descansar, porque as tuas noites também não são espetaculares. Sim, mas o que é que és mais então de primeira viagem? Acabaste de ter um filho. Estás exausta, estás num momento que até achas que nunca vai acabar, naquela altura que é mesmo exaustivo. O que é que eles precisam de saber? Que é temporário. Que o bebê, isso, vai passar. Vai se regular. Vai passar, o bebê vai crescer, vai amadurecer o seu sistema neuronal, o seu sistema de adaptação, o seu sistema de regulação. E neste início o corpo da mãe é tão importante, ao longo do tempo vai deixar de ser tão importante, mas para isso tem que estar disponível quando ele é necessário, ok? E não vamos estar sempre a tentar deitar o bebê para ele se habituar a estar deitado. É o contrário, os bebés funcionam exatamente ao contrário. Eu às vezes chego à casa das pessoas, as pessoas estão exaustas, nós estamos a tentar que ele se habitue ao berço, que ele se habitue ao carrinho, ele não fica nem 10 minutos, ou nós deitamos a dormir, ele 10 minutos depois acorda. E os bebés não podem dormir 10 minutos. Precisam de sono reparador para estarem bem. E então, quando nós aceitamos que o bebê precisa deste contacto contínuo, é exigente para as mães, não é? É exigente estarmos sempre com o bebê ao colo, mas percebemos que é só neste início que depois a coisa vai melhorar, nós até vamos aceitar, e se aceitarmos, vamos ver tudo de uma perspectiva diferente, não é? Mas às vezes quando a mãe está embrenhada num choro inconsolável, cólicas intermináveis, cansaço, exaustão, vai ser difícil dizer assim, tu ainda vais ter saudades disso. Sim, super. Eu não vou ter saudades, as mães não vão ter saudades disso, elas vão ter saudades daquele amor daquele bebé pequenino, mas do choro, da exaustão, das noites sem dormir não vão ter saudades. E elas detestam ouvir isso. Claro. Não digas que eu vou ter saudades. Porque isto está a ser horrível. E quando nós vamos lá e damos muitas ferramentas e muitos mecanismos para sobreviver estes primeiros meses, eles começam a respirar fundo e a ter alguma margem de ventilar e de descansar um pouco e vir cá acima respirar e vamos lá abaixo outra vez. Mergulhamos outra vez no cansaço. Mas vimos respirar de vez em quando. E essas ferramentas, o baby wearing, a massagem, o relaxamento do bebê, o que fazer com o nosso bebê durante o dia, que às vezes as mães não sabem, e às vezes estamos num ciclo, está sempre a tentar fazer com que ele durma, e depois ele não quer dormir, também não vai estar sempre a dormir um bebê. Precisamos interagir com ele. A relação é extremamente importante nestes primeiros meses, ok? E é isso que eu acho que as mães precisam de muita ajuda para perceber que vai passar. E é por isso que é muito diferente o primeiro filho do teu segundo filho, porque tu no segundo filho já sabes ao que vais. É uma leveza. Toda a gente diz isso. O meu segundo filho, a minha segunda filha foi uma maternidade muito mais leve, porque eu já sabia que ia passar.
E se calhar as mães identificam-se tanto com o meu conteúdo, porque eu também já passei por isso, e ponho ali, legitimamente, tu parece que sabes aquilo que nós estamos a pensar. E eu, claro que sei, porque eu já passei por isso. Sim, Vivi aquilo tudo 2 vezes. claro. Eu gosto muito de dados para saber com o que posso contar e para me acalmar, de certa forma. Já sabemos que isto é muito individual, mas em média, quanto tempo é que um bebê demora a autorregular-se? Também eu não querer comer, porque no início eu acredito que que o estômago é muito pequenino, ele tem de comer de uma forma muito fracionada. Quanto tempo é que isso demora? Esse processo mais chato? Uns 6 meses? Eu não sei. Vai depender de bebê para bebê. E depois também este temperamento, há uma Mas coisa... não existe uma média, não sabes? É assim, os primeiros 3 meses são aqueles mais intensos, ok? Aquela profunda adaptação ao meio extrauterino, ou seja, tenho que me adaptar aos ruídos, à luz, a tudo. O bebê está sensorialmente a captar tudo o que há à volta dele. E isso é muito assoberbante para um sistema que se está a começar a desenvolver, ok? Que se está a continuar a desenvolver. Ele já se estava a desenvolver na barriga, só que os estímulos cá fora são muito diferentes na barriga da mãe. Portanto, toda esta adaptação é exigente para o bebê. E é por isso que ele precisa tanto do nosso cérebro maduro, o nosso cérebro regulado, e com o nosso corpo vamos ajudá-lo lentamente a perceber se estás seguro, estás calmo, estás regulado, é aqui, eu estou aqui para ti. E quando nós estamos super cansadas, exaustas, em stress emocional nós já não estamos a transmitir isso para o nosso bebê. E é por isso que é muito importante nós termos essa consciência das necessidades do bebê, de como é que nós vamos conseguir, e é uma doação. O nosso corpo nós estamos a doar o nosso corpo e o nosso cérebro ao nosso bebê para ele se acalmar. Sim. A mãe e o pai. O pai tem que estar na equação desde o início, porque o pai também pode fazer baby wearing para a mãe também desanuviar um bocadinho. E se o fizer desde o início, o bebê vai se adaptar ao cheiro do pai, ao toque do pai, à voz do pai, e isso é muito importante, que o pai faça parte da equação desde o início. Como é que tu regulas tudo? Porque faz-me todo sentido tudo o que tu disseste acerca de amor e segurança. Para mim são as bases. E já há muita psicologia à volta disso, que tudo que, ou em média, quando tu queres evitar que um ser humano cresça com problemas graves de encaixe social, de tudo o que tem a ver com neurociência básica são desenvolvida. As nossas relações. Desde o primeiro momento, desde a tua primeira respiração, cá fora, amor e segurança. Exatamente. Dos laços familiares, principalmente mãe e pai. E para mim não é uma questão que a mãe é muito mais importante. Um dia que nós tínhamos um filho, se for o caso... Somos dois muito importantes. Mas não é uma questão, para mim, que para o bebê, a mãe vai ser biologicamente, fisiologicamente, muito mais importante que o pai. Estou perfeitamente tranquilo com essa questão. Nos primeiros tempos de vida. Sim. Está tudo bem com isso. E por isso, para mim, é perfeitamente natural que se diga a mãe pode e deve viver 24 horas para a maternidade. Agora, ele depois encontrou aqui um problema. É que eu sou economista e eu sou o gajo que procura sempre fazer disto tudo possível, não é? E tu não tens... Tu falaste na rede de apoio. Eu estou a fazer aqui um emaranhado gigantesco de coisas com tudo o que tu disseste até aqui. Tu falaste na rede de apoio e eu acredito que seja algo muito importante, mas também é muito importante nós não partirmos de uma base ideal, porque há muitos seres humanos, há muitas pessoas que não vão ter rede de apoio. Há e tu muita gente que não tem rede de apoio. Não podes esperar por ela, não é? Claro. Ou seja, tens que criar as tuas próprias condições ideais. E quando eu penso em criar as condições ideais com base em tudo que nós dissemos até aqui, eu penso em, ok, o mais importante é a mãe poder dar com toda a tranquilidade aquele amor, aquela segurança, aquele tempo todo, sem pensar em mais nada. Mas isto não vai criar uma necessidade do pai provedor, que não é o pai que faz baby wearing? O pai pode fazer baby wearing quando regressa do trabalho, por exemplo, porque tu vais estar um mês em casa com a tua mulher e com o teu filho. Esse mês é para tu te ligares também ao teu bebê, ok? Porque nós temos leis laborais que protegem também os pais e agora já vamos com um mês de licença de paternidade.
No início era só 15 dias, era assim, imagina uma semana, 10 dias e está cada vez a aumentar. E essa licença é paga, ou seja, tu estás em casa para te ligares e para ajudares a mãe no pós-parto e no fundo a ver o que é que flui, como é que é a nossa rotina, vamos sobreviver os dois, vocês estão a entrar em modo sobrevivência, conhecer aquele ser pequenino que tanto precisa de nós, mas vai chegar a uma altura que tu vais ter que ir trabalhar, efetivamente, e a mãe vai continuar de licença, e tu vais sair para trabalhar, mas quando chegas a casa tens que pensar que não és tu que chegas cansada do trabalho, é ela que está exausta de estar em casa a cuidar de um bebê 8 horas seguidas, que é exaustivo. Sim, sabes, eu acho que eu percebo perfeitamente porque é que o Paulo pôs esta questão, porque nós estamos numa situação também muito específica. Como sabes, é feriado, estamos aqui a gravar, nem nos lembramos sobre isso. O que eu sinto que é mesmo necessário, e que felizmente eu sinto verdadeiramente isso do Paulo, é haver muita comunicação, muita Exatamente. compreensão das necessidades, e depois as regras é um bocado o que o casal decide. Sim, aquilo que vai Certo. funcionar para vocês os dois, Sim. certo? E quando não há essa comunicação, por exemplo, muitas vezes há aquela questão do eu venho cansado do trabalho, tenho que descansar, mas a mãe também não dormiu a noite toda, também está em casa com o bebê todo o dia, e às vezes nós só queremos chegar ali e dar o bebê para o pai. Pega. Tipo, já não aguento. É cansativo. Só quem está lá é que vai perceber o que é que custa estar 24/24 com o bebê em casa. Sim, mas não sentes que é isso que as mães quase que se sentem pouco compreendidas? É aí, Não, sentem não pouco sentes que é essa compreendidas, mesma é. raiz do E problema? muitas vezes as pessoas dizem que ela está de férias em casa. Pois. Porquê é que não aproveitas para ter a casa impecável? Porque nem dá para comer, gente, quanto mais para ter a casa impecável. Eu acredito totalmente que isso é verdade. Para mim isso faz mesmo sentido. Não faz sentido tu esperares que uma mãe de repente tenha a casa toda Limpa, espetacular maravilhosa. se tem um ser que depende dela minuto a minuto. Não Sempre, é? minuto a minuto. E no início isto é muito intenso. E depois, claro que aos 6 meses, o bebê já se senta na cadeirinha ao vosso lado nas refeições. Já é diferente. Claro. Já há outra liberdade. O bebê já tem mais regulação, já cresceu, já amadureceu, já faz ali refeições com vocês. Portanto, isto não vai durar para sempre, aqueles primeiros meses. Eu até disse, quando o meu marido ficou de licença ao 5º mês, eu disse assim, agora que eu já o domestiquei é fácil. E eu fui trabalhar e ele ficou com uma parte espetacular. Ele já se ria imenso, interagia, já ficava sentadinho a brincar na sua espreguiçadeira, connosco lá perto, claro, ou no seu tapete de atividades. É diferente, ok? Porque com 5 meses ele já tinha outro crescimento, outro amadurecimento, o bebê. Mas aquele início é muito intenso. Mas repara, o cansaço da mulher não terá muito a ver com esta falta deste cenário que tu falaste mais tranquilo, de não teres que te preocupar com as lides domésticas, com uma série de coisas que não têm a ver diretamente com a maternidade e que são causadas pela falta de, sei lá. Lá está, na falta de rede de apoio, tu pagas uma rede de apoio. Exato, É isso. podes pagar uma rede de apoio. Boa. Podes ter uma empregada que vai-te lá todas as manhãs, arrumar-te a casa, fazer-te as refeições e tu estás impecável, mas há pessoas, a maior parte das pessoas não tem essa disponibilidade financeira, se calhar para ter uma empregada para ajudar. Mas é isso, eu sinto mesmo que a raiz é a comunicação. Quais são as nossas necessidades? Qual é a nossa realidade? O que é que nós podemos fazer para isto correr bem? Exato, que o casal fale sobre isso, porque nós achamos sempre que vai ser assim, até nos pode calhar um bebé bonzinho e calminho, mas mesmo esse bebé bonzinho e calminho vai ser intenso, ok? Porque nós, não, por muito que tu estudes, vais aprender, quando estás lá a viver, dia após dia, noite após noite, com aquele ser humaninho pequenino, maravilhoso, mas que chora imenso, e tu às vezes nem sabes porque é que ele chora, ok? Aí é que vai começar a haver esse cansaço acumulado, esses conflitos, porque tu não me estás a compreender, eu tenho que ir trabalhar, também estou cansado, estão a perceber? E a comunicação é como tu dizes, é fundamental. E nós não estamos aqui a medir esforços. Eu não tenho que provar que estou mais cansada que tu, nem tu tens que provar que estás mais cansado que eu. Nós temos que levar isto a bom porto. É isso mesmo. E realmente isto é o casal, o bebé não vem unir o casal. Sim. O bebé vem Testar. muitas coisas e essa comunicação é fundamental e muitas vezes as mães não dizem aquilo que estão a sentir,
E nós choramos imenso porque não estamos a saber lidar. Mas isso é muito importante também de ser falado. Não me faz. É o que eu dizia há bocado. Eu gosto muito de saber com o que contar, de planear a possibilidade de um pior cenário. E hormonalmente a mulher não está bem. Pois. Ela precisa de saber com o que contar Exatamente. e com o que agir nessa situação. E por muito que saibas o que estás a contar, vai ser sempre intenso. Pensa Sim, mas sempre ajuda assim. psicológica. Há ferramentas que Exato, a podemos hoje terapia, Sim, sim. saber, ir desabafar. Muito da maternidade, a saúde mental é extremamente importante na maternidade e tu às vezes teres uma rede de outras mães com quem vais conversar sobre este assunto é extremamente importante. Sim. Há um grupo de mães que vai fazer exercício junto, mas aquilo não é só exercício, é comunicação, é dizer como é que correu a noite dela, é perceber que o bebé da vizinha acordou de 3 em 3 horas, o meu acordou de 4 em 4, portanto já não é assim tão mau, e ali o meu acordou de hora a hora. Ou seja, tu vais perceber que não estás sozinha neste mundo da maternidade. Isso é o mais importante, porque as mães isolam-se em casa. Não há esses grupos às vezes são muito mais importantes, que tu vais falar, as mulheres precisam de falar sobre os assuntos, e o que é que está cá dentro, o que é que eu estou a sentir, não me estou a sentir capaz, está a ser tão difícil eu perceber, e às vezes só o facto de eu ir, às vezes vou à casa das pessoas e dar essa tranquilidade, e elas perceberem como ele fica tranquilo em baby wearing, como ele fica relaxado depois de uma massagem, introduzir todas aquelas coisas numa rotina, e as mães já ficam muito mais calmas. E perceberem, e sai. Eu prescrevo, entre aspas, que eu não prescrevo nada, não é? Tens que sair todos os dias de casa um bocadinho, vão dar uma caminhada com o bebê em baby wearing. Ele até vai a dormir, mas faz super bem sair lá para fora, para o exterior. E elas vão e começam a perceber que tudo começa a melhorar. E mesmo o bebê. E isso é muito importante. Porque é que eu não devo deixar o meu bebê chorar? Porque isso não se faz a ninguém. Nem às pessoas. Se tu vês uma pessoa a chorar, o que é que tu fazes, Paulo? Se ela começar a chorar ao pé de ti, o que é que tu vais fazer? Vais abraçá-la, vais confortá-la, vais perceber o que é que lhe aconteceu. Um bebê não tem capacidade neuronal, neurológica, o seu córtex pré-frontal não está desenvolvido para perceber que tem uma necessidade, mas que agora a minha mãe não pode vir cá. Ele não sabe isso. Ele está em perigo. Um bebê que chora, genuinamente, sente-se em perigo. Eu preciso de ajuda. E se tu negas uma ajuda a um bebê que te está a pedir, é um alerta máximo. O choro é o alerta biológico máximo de um bebê, que nunca deve ser ignorado. Nunca podes deixar um bebê chorar. Isso para mim, é o básico dos básicos. Não deixes a chorar. Mesmo. Só há uma razão, que é quando a mãe já sabe. Eu estou a cruzar um limite da exaustão psicológica e poderei fazer alguma coisa muito errada com o meu bebê. Aí põe no berço e vai respirar. Mas é a única. Vai o pai lá, dar um colinho, ok? Mas para aprender, seja o que for, e ainda há muita gente que prolifera essa noção. Se o deixar a chorar um bocadinho, se calhar ele vai habituar-se a acalmar, a dormir mais. Tu contaste a ouvir no podcast do Ozzy que tu já interviste quando viste uma influencer a dizer que o bebê estava a chorar, mas era porque... Sim, e recebi algumas críticas de algumas pessoas que disseram assim, ela pode educar o seu filho como quiser, mas depois estamos aqui a confundir conceitos. Um bebê não está a ser educado. Não podes educar um bebê. O bebê tem que estar a ser atendido nas suas necessidades. Ele não vai perceber nada. Ele não vai perceber que aquilo tem uma lógica. Ele não percebe que está seguro. Estás a perceber? E isso é que é o erro aqui. É que se o bebê está a chorar, ele precisa de conforto. Ele até pode já ter comido, pode ter a fralda limpa, mas se ele precisa de contacto, isso é uma necessidade básica para ele. O cérebro dele está em alerta, está a libertar o quê? Hormonas de stress que são prejudiciais ao desenvolvimento cerebral, certo? O cortisol. Portanto, nós temos que atender ao máximo o nosso bebê para que ele não tenha picos de stress, que vai ser depois um bebê muito mais difícil de acalmar, muito mais difícil de regular e vai ser uma bola de neve cada vez mais difícil, ok? Tu ficas com marcas daquilo que te acontece nos primeiros 6 meses? Ou seja, Fica cá dentro. Podes não te lembrar, mas há marcas que ficam.
E a psicologia, nós temos muito isso na psicologia, as neurociências vão-nos dando muita evidência de que aquilo que se passa no berço não fica no berço. O que se passa na primeira infância não fica na primeira infância, vai nos acompanhar, porque é que há pessoas que têm uma ansiedade brutal ou porque nunca foram atendidas, se calhar. Isso é assim, e depois tens crianças que se calhar depois mais tarde, se o teu filho chegar à tua beira assim, mãe, tenho medo, estou a chorar, estou com medo, és capaz de o mandar para trás e sem fazer nada? Os bebés simplesmente não conseguem explicar, dizer-te, mas eles choram. E o choro às vezes é isso, é mal compreendido. O choro é uma forma de comunicação, mas é uma forma de comunicação que é necessária essa ajuda iminente, para agora. Não é para daqui a 5 minutos ou 10. Mas como é que se explicam dois bebés que nascem exatamente no mesmo cenário e nos primeiros meses São não tão chora diferentes. e o outro chora? A genética é importante, o ambiente é importante, o teu nascimento, o teu processo de nascimento é importante. Como é que aquele bebé nasceu? Fez pele a pele, não fez pele a pele? Foi um parto difícil, não foi um parto... Há tantas variáveis que podem conduzir para um bebé ser mais irritado ou um bebé mais calmo, que nós não vamos conseguir controlar tudo, mas podemos estar lá. Vai haver bebés que são, e depois há o temperamento, que também está descrito muito na psicologia. Há bebés com temperamento mais calmo, há bebés que são aquecimento rápido, ou seja, que chegam ao limite muito rápido e que vão precisar de muito mais contacto e muito mais colo e muito mais do teu corpo. E depois é o que te calha, lá está. E a experiência do teu bebé. Ok, numa fase um pouco mais à frente, se falarmos de crianças, tu achas que passamos dos pais que antigamente deixavam os bebés chorar, batiam, essas coisas todas, para uns pais que não conseguem pôr limites? Podemos correr esse risco. Não é tanto a minha área de intervenção, a parentalidade mais avançada. Eu sou mesmo especialista naquele início. Mas as pessoas confundem. Lá está a educação. A educação depois vai ser dada mais tarde, em que tu vais ensinar através do exemplo. Muito não através é? do exemplo, sim. O exemplo é tudo. Não podes dizer a uma criança que para não gritar quando tu estás a gritar em cima dela, certo? Não podes dizer a uma criança que não vais dar tão quando estás sempre agarrado ao telemóvel. Faz sentido. E eu acho que aqui a relação estabelece desde o início, desde bebê. E lá está, às vezes somos um bocado atacados porque meteste ali numa situação que a mãe é que é responsável pela educação, mas isso não é educação. O bebê não precisa de educação nesse momento. Vais precisar de limites, de rotinas, de comunicação, de educação. Mais tarde, não é quando é um bebê pequenino? Sabes, é aí que também é muito importante o pai haver esta comunicação e o pai ser compreensivo desde o início, porque eu sinto que há muitas mulheres, eu já ouvi muito isto mesmo, que guardam rancor e quase que comprometem a relação desde ali do momento do nascimento do filho com o parceiro por causa desta falta de compreensão. Exatamente. E o bebé também se vai guiar muito pela relação, pelo exemplo que Exatamente. tem da relação dos pais. Exatamente. Se os pais não estiverem bem, se não houver se estiverem sempre a gritar, sempre em discussão. Se não houver esta compreensão, esta cumplicidade. Exatamente. Somos uma equipa a criar uma pessoinha. É isso que eu acho mesmo óbvio que as pessoas deviam ter em mente, que o casal é uma equipa para tudo. Exatamente. Não existe o que ganha mais, não existe o que ganha menos, não existe o que fica a trabalhar mais, porque o que fica a trabalhar mais está a cobrir uma necessidade económica, de subsistência. Sim, e enquanto a outra pessoa está a cobrir uma necessidade de ter tudo alinhado em casa. Por isso eu acho mesmo que os casais se devem ver em tudo, não só aqui na maternidade, mas que se revela muito aqui. Sim. Como uma equipa, sem dúvida. Exatamente, eu concordo 100% com isso, ok? Que há uma equipa que se tem que ajudar. E no outro dia tinha um exemplo em que eu tenho uma Mom Talks, tenho uma rubrica que é o Mom Talks, então as pessoas mandam para lá as suas experiências. Eu imagino. E é
Nunca pensei. porque É uma toda- realidade paralela. É uma realidade paralela, quase. Se há pessoas que fazem mesmo isto, por favor. Não, eu agora vejo que a maternidade é mesmo muito difícil por causa daquilo que as mães dizem que lhes fazem. Mas houve uma em particular em que a mãe me disse assim: o meu marido não pega no meu filho enquanto ele for muito apegado a mim e eu é que lhe dou muito colo. Então estou a ser bombardeada pela família toda que ele é super agarrado a mim. Então se tu não te dás a oportunidade de dar colo ao teu bebê desde o início, se não interages com o teu filho desde o início, estás à espera depois com ele com 1 ano que te procure, que queira brincar contigo, se tu não estás aberto a essa relação, se estás fechado para o teu filho, ele nunca te vai preferir, ele vai preferir sempre a mãe, que é a única que está aberta para ele. Pois, é uma bola Estás a de neve. perceber? E o pai é fundamental. O pai tem que se relacionar com o bebê desde o início. Portanto, é isso que eu acho. As crianças ganham manhas com estes comportamentos dos pais? Não. O bebê não tem manhas. Aquilo que eu estava a dizer, cognitivamente não são capazes de o fazer. Manhas temos nós os adultos, não é? O cérebro só está completamente formado aos 25 anos. Por isso imaginam que é um bebê. Não tem. Não existe isso de vou fingir aqui um bocadinho, vou chorar um bocadinho a ver se pegam em mim mais um bocadinho, que eu quero mesmo é estar no colinho. Não existe. Eles não têm essa capacidade preditiva e de como é que eu ia dizer isto? De promover nos pais para pegar nele. Não é fingimento, é mesmo real. Ok? Um bebê quando chora precisa mesmo, naquele momento. Isso não existe manhas. Manhas, e por isso manhas são o que as pessoas estão sempre a dizer à volta. Ele está viciado no colo. Não é vício, é necessidade mesmo fisiológica, física, para ele se desenvolver e para o seu cérebro se desenvolver. Isto vai melhorar. A estrogestação, há autores que defendem que a estrogestação não termina no fim do quarto trimestre, no fim dos 3 meses. Dizem que acaba por volta dos 9 meses, ou seja, 9 meses na barriga, 9 meses cá fora. E o que é que acontece ao fim de 9 meses, mais ou menos? Os bebés começam a gatinhar, não é? O que é que o bebé vai querer agora? Descobrir o mundo. Já não quer estar aqui colado. Já quer saber que quer ir ver o que é que se passa ali. Até temos um cão, vai ver o cão, vai mexer aqui, depois começa a explorar e a mexer em tudo. E aí, um bebé que já teve tudo aquilo que ele precisava, vai ter autonomia, confiança para ir explorar, e é isso que nós queremos. Enquanto ele precisou dessa segurança intensa, esse vínculo foi criado para agora ele ter capacidade de ir explorar. E é isso que nós queremos, certo? Que o bebé depois vá brincar livremente, tenha outras crianças e vai querer ir conhecer outras pessoas e vai querer ir brincar para o jardim e já não vai estar colado a nós, sempre agarrado, porque o bebé foi feito para isso, para depois ir conhecer o mundo. E há um timing para tudo, ok? E isso é que as pessoas não percebem, é que o timing inicial é mesmo muito aquilo. Quando eu digo muito colo, é muito colo. Eles não querem sair de cima de nós, basicamente. Porquê é que tantas decisões parentais são avaliadas como se houvesse um exame final para os pais certos? Aqui as pessoas têm muita pressão social para os bebés bem comportados, os bebés que dormem a noite toda, os bebés que conseguem estar sozinhos. Isso são quase bebés unicórnio. Isso não existe. Ok, mas as pessoas, o social, adoram os bebés, mas os bebés bem comportados, os bebés que podem ir para um restaurante e não choram, e que os pais consigam fazer a sua vida como se não tivesse um bebê. É ter um bebê como se não tivesse um bebê e continuares a fazer a tua vida normalmente. Isso não vai acontecer. Sim, mas eu acho que estava-me a referir mais a esta questão das pessoas terem sempre uma opinião sobre tudo, um certo e errado. Dormir com o bebê é errado, dormir com o bebê é certo. Não há, quase que não há um meio termo e quase que nunca está certo, porque há sempre opiniões. Há sempre várias correntes na criação de um bebê e tu tens que escolher a tua. O que as pessoas só têm que fazer é respeitar a tua corrente, ok? Pois. Eu até posso nem querer dormir na mesma cama que o meu bebê. E está tudo certo. Dorme ali no bercinho ao lado e está bem. Eu posso não querer dar chupeta, por exemplo. Ou posso querer dar chupeta. Amamentar. Eu posso não querer amamentar. Informadamente, não é? Se eu sei... E há pessoas que até acho que é o contrário. Tantas pessoas queriam amamentar e depois não conseguirem, levam com esse peso. E essa angústia, porque eu não consegui, eu não fui capaz. Ok?
Mas as mães têm que perceber que às vezes nem tudo flui da forma que... Às vezes a culpa não é só delas, é o sistema à volta, é o apoio profissional que não existiu se calhar como devia existir, mas a amamentação tem que ser algo que a mulher quer, porque se a mulher não quiser, está tudo certo na mesma. É a tua escolha, é o teu corpo, mas de uma forma informada. É o melhor para o bebê? É. E que as mães que precisam e querem fazer merecem toda a ajuda para o fazer, porque não é fácil. Há muitas contrariedades na amamentação. E ter uma equipa que nos vai ajudar nisso é fundamental, ok? Mas depois não tens que gerir a chamada rede de apoio com base na... Isto já foge um bocadinho desta questão da amamentação, mas estava a lembrar-me disso há bocadinho, que é quando tu precisas das pessoas para te apoiarem, quanto mais tu precisares, mais estás exposta àquilo que for a opinião das pessoas. Porque depois ajuda. Tu tens que gerir, não é? Se vem a sogra e a sogra é quem te ajuda, mas a sogra é quem tem ideias completamente contrárias às tuas, como é que E tu diz que o geres? teu leite é fraco. Exatamente. No outro dia li um dos Mom Talks, era a minha sogra comprou-me um arsenal de biberões, tetinas, chupetas, esterilizador, porque ela não conseguiu amamentar, não é? O marido, ou seja, o pai da criança não foi amamentado, fez leite adaptado, então ela já tinha tudo para o neto, porque ela também não ia conseguir amamentar a nora. Isso não é? Isso é logo, já estás aqui a dar uma pressão erradíssima, Mas porque aquela pronto. mulher até queria amamentar. O facto de não... Tens não que procurar a ajuda certa. Ok? Se queres ajuda na amamentação, não vais pedir a uma pessoa que não conseguiu amamentar ou que não teve uma experiência boa. Até vais a uma amiga, até te podes... Eu acho que a ajuda profissional correta é fundamental. Escolher um profissional que te vai ajudar mesmo naquilo. Porque muitas vezes, se há pessoas que não estão ainda muito formatadas para a ajuda na amamentação, e graças a Deus tenho uma equipa maravilhosa que trabalha comigo, mas que se diz, o bebê não está, chora muito, e dizem logo, ele está sempre na mama, ele de certeza que não está satisfeito, mas até está a engordar super bem. E se alguém vai introduzir, olha, se fizeres um leite adaptado ele vai melhorar, a mãe até vai acreditar e vai deixar a amamentação e vai introduzir um leite de fórmula, mas não vai dar resultado porque não era aquilo que o bebê precisava. Sim, mas Ok. percebes que isto é quase uma situação muito utópica, ter uma rede de apoio, não só ter uma rede de apoio, é uma boa rede de apoio. Quase como é tão utópico, Não há vai ser tantas coisas perfeito. enraizadas Não nas vai ser gerações perfeito. anteriores, tu até podes, para te proteger, não querer uma rede de apoio. Exatamente, há porque eu, pessoas às assim. vezes, Há pessoas que já não querem lá ninguém em casa, porque as pessoas que vêm até me podem trazer a comida, mas depois trazem-me uma carrada de coisas, de conselhos, de tens que deixar de chorar, o teu leite não presta para nada, estás a fazer mal, estás sempre com ele ao colo, e levas com esta enxurrada. Se tu mentalmente estiveres segura daquilo que tu queres, para o teu filho, eu quero amamentar, eu quero dar colo, eu quero atender o meu filho nas necessidades, tu até vais conseguir gerir a tua rede de apoio, que ela não vai ser perfeita. Até a minha mãe já me disse, se calhar o teu leite não está a ser suficiente. E meu filho parecia uma bola Michelin, era um gordo, tipo... Leite, ele era mesmo gordinho, portanto, ele estava a engordar super bem, mas mesmo assim, há ali uma altura, por ele chorar, já se calhar era o meu leite. Não é por mal que as pessoas até dizem isso, acho que às vezes não é por mal, mas eu tinha a plena noção, assim, mãe, não é nada disso. Sim, eu acho que também é importante, às vezes, nós acharmos que as pessoas não estão contra nós, é o que elas acreditam. E A maior parte das vezes não é isso. É isso. Não é um ataque para nos ver mal. Às vezes só estão a dar aquilo que elas próprias ouviram quando tiveram filhos há 30 anos atrás. Claro. E nessa altura, o marketing era o teu leite não prestava mesmo. O leite de lata é que era mesmo bom. Pois é, antes era a fórmula que era o top. O melhor para o bebê. Era o melhor. Quem amamentava é que não era fixe. Quem andava com o biberão é que era... Havia uma indústria toda que minaram ali a amamentação. Quando é que há 40 anos atrás, dar fórmula era o hype. Agora amamentar já tem o seu lugar, já está muito mais cientificamente é o melhor para o bebê, ok? E antigamente era o melhor era quase o leite de fórmula. O que é que amamentar é o melhor para o bebê?
é tudo de bom, porque é um alimento biologicamente feito à medida do bebê, é da nossa espécie, tem uma digestão fácil, logo vai ser um bebê que vai ter muito menos cólicas, menos desconforto. O fator imunológico é extremamente importante, é um bebê muito mais protegido, é um alimento dinâmico que se vai adaptar às necessidades do bebê. Se estiveres constipada, vais produzir anticorpos para ajudar na imunidade do teu bebê, por isso é maravilhoso. A amamentação é uma prioridade pública, de saúde pública, portanto, toda a gente tem a obrigação de a defender e de a promover, enquanto a mãe e o bebê assim o quiserem, Claro, ok? claro. Por isso essa é a Por minha acaso tenho uma questão por teres falado no marketing. Eu tenho a ideia de que há um marketing super exagerado à volta da maternidade e que depois tu não utilizas nem metade, Claro, ficas frustrado porque compraste, claro, quase que sentes necessidade de despejar aquilo tudo. claro. Quando, como já falámos, a mãe só precisa. O bebê só precisa da mãe, quase. Exatamente. A indústria dos bebés é uma indústria enorme, ok? Há 1001 produtos para bebés. Espreguiçadeiras que se mexem, que embalam sozinhas. Agora os rockets que tu pões acoplados no carrinho e eles abanam o carrinho sozinho para tu não teres que abanar. Ou seja, tudo é ferramentas para afastar o bebê do colo das mães. Um e dos pedaço pais. de tecido faz Quando um efeito melhor. o pano do baby wearing vai te permitir um bebê regulado, calmo e que não está afastado de ti, que vai ter ali muito mais. Que não quer dizer que o carrinho do bebê é ótimo. Claro que é ótimo, vais passear e é preciso, é baby que é preciso para a segurança automóvel, mas temos que perceber que o essencial para o bebê não são as coisas, não é nada, é só tu que és importante. O conforto, o alimento, a segurança e um colo. É só isso que o bebê precisa. E isso é nos pais. Enquanto nós não percebermos, e a sociedade vai-te dar sempre muitas coisas, vai-te dar um ninho, vai-te dar um parque, vai-te dar um andarilho, que não, já nem se usa isso, um rocket, um white noise, um swaddle, tudo para afastar. E o bebê só quer é estar. A sociedade é paradoxal em relação às necessidades do bebê. A sociedade quer afastar e o bebê quer estar junto. O que é que tu deves responder se a sociedade te pressionar sobre cesarianas, epidural? Qual é o problema acerca disso tudo? Aqui tem que haver muita informação. Lá está, também não sendo a minha área de atuação, aquilo que eu acho é que as mães têm que ser muito bem informadas dos riscos, porque muitas vezes as pessoas acham que a cesariana é o mais seguro e isento de riscos, quando não é. Nós sabemos que uma cesariana é uma cirurgia invasiva abdominal de grande calibre e que pode correr ali também muita coisa mal, não é só o parto vaginal, fisiológico, que tem riscos. Tem muito menos riscos do que uma cesariana. E uma mãe, no entanto, o que eu tenho sempre e que eu tento transmitir na minha comunidade é: tu não és menos mãe porque fizeste uma cesariana, nem tu és melhor do que ninguém porque pariste sem epidural. Está tudo certo, porque são só opções pessoais e eu espero que baseadas numa informação credível. Ou seja, foi-te explicado. Parte normal é assim, né? A analgesia é assim, parte cesariana é assim, e tu vais fazer uma escolha baseada na informação correta que te foi dada. Claro, o fisiológico é sempre o melhor. Nós não é? A natureza sabe o que faz. A fisiologia, para o bebê, é muito melhor um parto fisiológico, normal, o parto eutóxico, o parto natural, é aquilo que o bebê precisa mesmo para o nascimento, o processo de nascimento, o bebê beneficia. E vir logo para o colinho da mãe logo após o nascimento. A cesariana tem as suas indicações, certo? Médicas, que a cesariana é necessária em muitas situações. E nós sabemos que há pessoas que também escolhem cesariana por opção. Mas isso é uma escolha. Okay? Mas a cesariana para mim é muito mais intuitivamente, eu que não percebo nada do assunto, vejo a cesariana como uma alternativa, ou seja, é quase um backup. Sim, é mas isso. Quanto à epidural, há um problema com a opção com a epidural? Há riscos?
tudo o que é procedimentos médicos há riscos, ok? Neste momento, a epidural é super segura, permite a uma mulher um parto fisiológico sem dor ou com muito menos dor. Portanto, eu acho que é uma alternativa espetacular para ajudar no parto fisiológico. Mas nada, a partir do momento que tu entras num hospital, nada é isento de riscos. Nada é isento de riscos. Tudo tem um risco. Tu assinas um consentimento informado que foste informada dos riscos dos procedimentos que vais ser submetida. Na epidural também, ok? Mas hoje em dia Mas são raras as pessoas que optam por não fazer a epidural. Mas existe também. Mas aí existe alguma lógica sobre o vínculo da mãe à criança por ter sido um parto normal sem qualquer assistência? Não, eu acho que não. Eu acho que hoje em dia temos muita evolução, temos cuidados de saúde bons, ok? O vínculo é tudo aquilo que fazes no após o nascimento. O que é importante? O bebê acaba de nascer. O importante naquele momento não é pesar o bebê, não é vestir o bebê, não é secar o bebê, não é medir, não é se está tudo bem. Imagina, se o bebê nasceu bem, é ir para o colo da mãe, ir para o peito da mãe. No caso da mãe não poder, pode ir para o pai. Mas neste caso, ir para o peito da mãe. Porque Mas é importante, por exemplo, nessa situação que o pai esteja sem camisola? sim, sim, que faça pele a pele. Porque o bebê acabou de nascer, acabou de passar pela maior transição da sua vida. Ok? E às vezes há um bocadinho, estávamos a falar disto dos bebés. Há bebés que são muito irritados, há bebés mais calmos. E às vezes, se nós temos partos que nós notoriamente foi difícil para aquela mãe e para aquele bebê, foi um parto instrumentado, foi um parto. Houve sofrimento, aquele bebé custou a nascer, imagina, teve que ser ajudado a nascer, e há marcas físicas naquele bebé que sofreu, e por isso é que é um bebé que chora mais, e os dias seguintes são difíceis, um bebé irritado. Há bebés que a mãe não, que é um parto super bom. Imagina, chegaste lá, tiveste tudo linear, não sofreste, ninguém sabe aquilo que aquele bebé passou. O que é que lhe custou a passar naquele canal de parto ou o que é que lhe custou a nascer, a ir ser buscado por uma cesariana? Ninguém está dentro do bebé para perceber. Às vezes foi um parto tão maravilhoso visto pela mãe, mas para o bebé ninguém sabe. E esses bebés são os bebés mais difíceis de compreender. Porque se a mãe diz que foi um parto maravilhoso, porque é que aquele bebé é tão choroso? Lá está, porque ninguém sabe o que ele passou. E às vezes nós temos que ter esta compreensão. É por isso que este bebê vai precisar. E os primeiros minutos são essenciais para fazer essa reparação desta experiência tão intensa que é o parto. É para a mãe e é para o bebê que está ali. Ele é que está ali a passar. Ele é que está a nascer. É o seu processo de nascimento. E depois vem para o colo da mãe, onde já passou, vai reparar, vai sentir, vai cheirar a mãe, vai ouvir a mãe. E essas primeiras horas de contacto são extremamente importantes, ok? E é aí que ele vai mamar a primeira vez, e isso já é um contributo super positivo para a amamentação, é dar esse espaço para o bebê reconhecer a mãe, cheirar a mãe, iniciar o processo de amamentação, e só depois... Passado essas horas, sim, vamos vestir o bebê, vamos fazer aquelas coisas todas, as vacinas. Não lavar. Não vai tomar banho, não vai tomar banho logo no início, porque toda aquela gordura que nasce com o bebê é essencial à sua proteção. O vernix. Antigamente dava-se logo banho aos bebés, agora não, espera-se. Ok? Sim, para absorver, e esse cheiro da mãe, tudo está ali, é uma parte sensorial muito importante, não devemos apressar. E uma das coisas que também acontece muito é que essa hora dourada, é o que se chama essas primeiras 2 horas, é a hora dourada, mas depois esquecemos que no dia a seguir, nos dias seguintes, podemos fazer muitas horas douradas com o nosso bebê, despir o nosso bebê, voltar a sentir pele a pele, e às vezes esquecemos disto. Parece que encontrou a roupa, nunca mais despimos este bebê, nunca mais sentimos este bebê. Isso é fundamental para o bebê, sentir. Pois, mas por acaso eu ouvia sempre o pele a pele associado à mãe, mas é importante que o pai... O pai também pode fazer. Mas tirar mesmo a camisola. Sim, é importante tirar a camisola. Sim. Engraçado. Sim, nós na neonatologia, lá está, eu trabalho com bebés prematuros, bebés doentes, e
uma das coisas que nós mais fazemos com os bebés é pôr em pele a pele com os pais. É ali que ele vai reparar toda aquela experiência negativa de que é estar afastada. De estar numa incubadora, de estar a ser submetida a procedimentos invasivos, dor, ventilações, tudo que vocês... Quem está fora, quem nunca esteve numa neonatologia é difícil imaginar, ok? Picadas frequentes, tirar sangue, análises, aspirações, ventilações. O bebê é muito manipulado, tem dor, tem processos dolorosos, então onde é que ele vai reparar isso? No colo dos pais. E nós pedimos aos pais para estarem muito presentes, para ir para o colo da mãe e para ir para o colo do pai. E se nós conseguirmos ter isso muito, o bebê vai reparar, vai regular-se, vai naqueles momentos fazer uma reparação de toda a sobrecarga sensorial que teve com as mãos dos profissionais. Ok? E é isso, o colo é fundamental. É por isso que o colo não é uma coisinha simples, é muito importante. Então, para esses bebés prematuros e que estão internados e estão doentes e estão em risco de vida, é crucial para o seu desenvolvimento e para a sua evolução clínica até, porque eles vão melhorar quando estão no colo dos pais, eles respiram melhor, o coração estabiliza, a respiração estabiliza, ok? E é por isso que o colo não deve ser tratado como algo que não é importante, é algo extremamente importante para o cérebro do bebê. Existe quase que, não é quase, mas acredito eu que existe uma conotação negativa com a expressão caminho fácil. Eu vejo as coisas de maneira diferente na medida em que eu escolho o caminho fácil, que é, se eu sinto que vou ter uma recompensa positiva em, por exemplo, dar colo, eu vou fazê-lo. Isso é o caminho fácil. Porque o bebê vai se autorregular melhor, vai ter mais autoconfiança. Mas toda a gente à tua volta vai te dizer que estás a fazer errado. Sim. Porquê? Com que Toda a gente à tua volta, estás a mimar, nunca vais conseguir deitá-lo, nunca vais tirá-lo do colo. O mal é esse. É toda a gente à volta das mães e mesmo alguns profissionais vão te dizer que o colo vai fazer mal, porque são pessoas que ainda não evoluíram nesse conhecimento, estás a perceber? E aqui é que há um grande choque das gerações, de profissionais que não se atualizaram e que a mãe está ali, se calhar de apanhar muitas pessoas que te vão minar isso, tu até vais acreditar. Mas a pergunta era mais, eu devo escolher o caminho fácil com a maior informação possível. Exatamente. O facilitismo às vezes não é, olha, vou pôr o meu bebê para ali a brincar. Isso é o caminho, na verdade, mais difícil, porque o bebê vai estar menos seguro no futuro, não vai ter a autorregulação que... Já estás a pensar futuramente no desenvolvimento emocional daquela criança. Mas não é estúpido procurar o caminho fácil. As definições é que estão um bocadinho trocadas. Eu estou a pensar mal. Eu acho que isso nasce... É assim, é o caminho fácil, essa é a expectativa do bebê. Difícil é tu conseguires fazer isso numa sociedade e num ambiente que é tão hostil em relação a isso. E tu própria, muitas vezes as mães sentem-se assoberbadas porque lá está, não conseguem também corresponder àquilo que elas querem fazer e não conseguem. Estás a perceber? Porque também vais estar em casa e não vais conseguir comer e se não consegues deitar o bebê... A mentalidade da Rita é um bocadinho ao contrário daquilo que é o normal, porque o caminho fácil para ela é fazer os cálculos todos logo e imaginar como é que a criança reage se eu fizer isto e isto e isto. Exato. E nós temos o caminho fácil como o caminho que dá menos trabalho. E o que a Rita está a pensar é... O fácil nem sempre dá mais... É o que dá menos trabalho. Mas é o melhor. Mas se tivesse uma criança mais tranquila... Esse é o caminho mais fácil. É o caminho espetacular. Problema. Só que o problema é quando tu ouves essa linha de pensamento mais de distanciamento da criança, mais deixa aprender por ela, isso torna-se difícil de criares uma linha que separa a evolução humana que nos últimos anos tem partido para uma visão muito de fragilidade, porque os teus avós, os teus pais, gerações anteriores, tinham uma noção de muito mais toughness, muito mais dureza. Nós éramos mais rígidos. Eras rígido, sobrevivemos, não é? Pronto, eras mais sobrevivente do que és agora. A Gen Z, por exemplo, é a geração mais frágil que alguma vez existiu. Tem-se essa ideia. Não tenho ciência nenhuma que me diga que isso é verdade. Mas existe essa ideia. Logo, provavelmente, há muito mais
foco muito mais abertura a pensar-se que realmente faz sentido tu deixares o teu bebê sozinho, porque ele aí vai ter que se virar sozinho e fica mais duro. Como é que tu consegues criar uma linha que distingue que não é desse tempo que tu ficas frágil, é um bocadinho mais à frente, se calhar, quando já mais estás... à frente. Os bebés não têm essa capacidade, lá está. Eu acho que estou sempre a repetir a mesma Mas é coisa, importante, estás a perceber? Sim. Porque as pessoas querem fazer com os bebés aquilo que se deve fazer Com uma criança com de a 5 ou 6 anos. criança. E não é. Temos que perceber que os bebés, neuronalmente, lá está, não têm essa capacidade. O seu desenvolvimento cerebral é totalmente sensorial, é tudo o que eles sentem. E ele precisa de sentir para sentir que está seguro. E nós podemos estar numa sociedade segura neste momento. Nós sabemos que temos as casas seguras, nós temos um bom... Nós não estamos no meio da floresta, em tribos, em que o bebé precisava mesmo de estar em contacto para estar em segurança. Não podias deixar um bebé chorar sozinho, que os predadores viriam atacar. Um bebé chorar é logo algo que está-te a pôr em perigo, ok? Portanto, um bebé caladinho e sossegado e regulado é melhor. Mas os bebés trazem esta informação de milhares de anos de evolução, que os bebés não evoluíram em milhares de anos. Os bebés têm exatamente as mesmas necessidades, mas nós, os adultos e sociedade, evoluímos. Por isso é que não compreendemos tanto como é que agora ele já comeu, está bem, mudámos a fralda, porque é que ele continua a chorar? Não há razão, e as pessoas não percebem essa questão emocional de sentir que é tão importante para o bebê. Ok? Sim. É só isso que é importante perceber. Então deixa lá de ouvir a tua avó e guia-te Sim, mais porque antigamente, no outro dia, foi mesmo engraçado, eu estava a dar um workshop a uma família e um familiar assim, quer dizer, antigamente nós fazíamos tudo mal. Não, antigamente as pessoas faziam o que achavam que era correto na altura à luz daquilo que os profissionais de saúde diziam. Antigamente as grávidas fumavam e achava-se isso super normal. Antigamente, há 70 anos atrás, as mães bebiam álcool e depois os bebés nasciam com síndrome alcoólico fetal. Isso não era bom. Portanto, não venham dizer que antigamente é que era. Há 40 anos atrás não havia sistema de retenção para os bebés nos carros. E se houvesse um acidente, os carros também não andavam muito, não é? É verdade. Mas se houvesse um acidente, ia tudo, ia bebê, ia... Portanto, agora, o que eu lhe disse foi, antigamente não era tudo mal, agora há uma evolução científica que nos permite ter muito mais segurança, ter outras condições que antigamente não tínhamos. Antigamente havia 15 filhos, 5 deles morriam, não sei quantos, havia problemas de ordens várias, não havia vacinação como há agora, não havia acesso aos cuidados de saúde, havia vários problemas de saúde. Opá, não era assim tão bom. Portanto, crescemos todos na base do estamos aqui, mas calma, agora há muito conhecimento, há muita informação e eu acho que nós temos que criar os nossos bebés com base nesta informação que nós temos agora. Sim, acho importante. Graças a Deus que evoluímos. Acho eu. Acho importante desenvolvermos essa compreensão para com as gerações passadas. Sim, compreender e explicar-lhes. Sim. Só que às vezes são renitentes. Sabes porque é que eles são renitentes? Eu escrevo muitas vezes, às vezes os bebés ao colo incomodam muito. Porquê que incomodam? Porque é que eu, como tua mãe, que na minha altura disseram para te deixar chorar, para te habituar a dormir, para estar no carrinho, para te habituar a estar sozinha, e agora a mim choca-me eu ver-te sempre com o meu neto ao colo. Porquê? Sabes porquê? Porque não tiveste isso. Porque eu não fiz assim. Claro. E há um choque. E se calhar a pessoa vai repensar e vai pensar assim, eu podia ter feito isto com a minha filha, eu podia ter dado tanto colinho. E depois os avós vão remediar tudo com os netos. Vão-lhes dar tudo, não é? Vão ser exatamente o oposto. Mas às vezes há esse choque. Que nós antigamente não fazíamos nada disso e é por isso que não consegues fazer nada. Estás aí com ela ao colo sempre, mas não é essa a visão. E às vezes estamos a mexer com crenças muito antigas, estamos a ir no fundo as pessoas sentem-se atacadas porque tens uma visão diferente agora atualmente, estás a perceber? Então eu acho, Estás quase a dizer, tu fizeste mal sim. e não fizeste mal, na altura é que era assim, coitados.
não é? Super, mas é importante percebermos todos esses processos, o que é que tudo isso que tu estás a dizer, que antes não havia tanta informação, o que é que eles podem sentir em relação à educação de agora, à forma como tu lidas com o teu bebê. Porque só assim vais conseguir compreender em pleno e sentir-te tranquila com a forma como lidam com o que tu estás a fazer. Acho isso muito importante, porque há muitas mulheres que se sentem muito revoltadas. Ao termos essas informações todas, tu vais perceber, olha, isto são os processos da pessoa que passou por isto. Exatamente. E já vais, se calhar, relevar. Certo. Não vais entrar num ataque, num conflito direto. Até, pronto, deixa falar e está tudo bem. Desde que não cruze muito os teus limites e que não te desrespeite. Quem é que é cruzar os limites? Não é? É tu dizes assim, estamos todos à mesa, o bebê ainda nem sequer começou a comer e alguém já lhe espeta com um bolo de chocolate na boca e tu... Tipo, isso é complicado, isso, pronto, é tentar isso é desrespeito. Sim. E as pessoas têm que aprender a respeitar. É o teu bebê, fazes o que tu queres. Se não é o teu bebê, tens que respeitar o que a mãe e o pai dizem. É só isso, é tão fácil, mas parece tão difícil, porque as pessoas às vezes gostam de testar. Gostam de ir, vamos fazer às escondidas. E isso é péssimo, porque depois, para além do que pode correr mal, não é? Imagina que o bebê se engasga. Imagina que o bebê faz uma reação. Quem é que vai ter responsabilidade sobre isso? Claro. Não? Quem é que vai resolver a situação? Já soube de uma bebê que morreu por causa de um beijo. Sim. Às vezes, imagina, se passares um herpes, aqueles herpes super agressivos, não é? Desenvolver uma situação de doença, uma depressão imunológica que pode acontecer. Eu assim, graças a Deus, nós não vemos muito essa parte de morreu por, mas já vi imensos bebés que ficam doentes com necessidade de internamento, porque lá está, tiveram com muitas pessoas, foram mexidos por muita gente, não houve os cuidados de higiene básicos, ou, eu estou com uma alergiazita, mas isto são as alergias do tempo agora, eu estou cheio de tosse, não posso ir para a beira de um bebê, cheio de tosse, de pingo, de ranho, o que seja, porque aquele sistema é frágil. Mas e que para ti é uma constipação. Até um ano, até quando? Mais ou menos. Sim, se calhar até ali aos 6 meses que o bebê já anda a arrasto, já anda a gatinhar pelo chão, ok? Nos primeiros meses o sistema é mesmo frágil, ok? Então é aí que temos de ter a maior parte dos cuidados. Depois o bebê começa a gatinhar, começa a explorar, 7, 8 meses. Se já for para a creche, isso já não importa, porque na creche é o sítio onde há mais bichezas, por assim dizer. Eles estão sempre doentes, coitados. Ok? Aí, o que não significa que não vai ser importante ter cuidados de higiene. Claro que é sempre importante. Lavar as mãos quando vais mexer num bebê é o básico. Ok? Mas pronto. Mas faça tanta informação que hoje em dia existe e cada vez mais e todos os dias novo. Não achas que às vezes também é um problema na medida em que nos sentimos mal por tudo? E eu acho que isto é pessoal, eu passo um bocadinho por isso. Tento às vezes relativizar algo que possa ter feito mal. A culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Pois. Sabes porquê? Porque nós depois achamos que tudo é nossa culpa. Ou porque, às vezes até, sei lá, imagina, o bebê já começou a gatinhar. E até dá com a cabeça, até escorrega e dá com a cabeça no chão. E tu vais logo sentir uma culpa porque não estavas ali a ajudar. Faz parte. Tudo faz parte. Ou sentiste culpada porque o teu bebê não vai dormir a noite inteira. Não é tua culpa. É a fisiologia do bebê. Eu vou-te mais longe porque não lavei as mãos, por exemplo. Percebes? Sim, mas as mães normalmente são as que têm mais cuidados. Sim, ok? sim. A lavagem das mãos é uma coisa tão simples, tão básica, que acho que não é por aí que vai a culpa. Acho que a culpa às vezes das mães é porque às vezes falhamos, achamos que estamos a falhar nesta maternidade que escolhemos, por tanta pressão que há à volta. É mais por aí. Se calhar as pessoas até têm razão e eu estou aqui quando é que eu vou deixar de sentir esta intensidade? Se calhar eles até tinham razão, não devia se calhar dar tanto colo. E essa culpa é que às vezes vai minar ali a relação. É mais isso. O problema é quando tens 1 milhão de conteúdos informacionais sobre o assunto e 500 mil apontam para a esquerda e outros para a direita. E por isso é que é importante. Segue uma linha. E se vais seguir essa linha. Ok?
Como, por exemplo, às vezes as pessoas ficam tão chocadas porque tu não puseste a tua criança na creche. Ai, porque na creche é que eles se desenvolvem bem. Ele precisa mesmo de ir para a creche para aprender coisas, regras, rotinas. Quando nós sabemos que os primeiros 3 anos é fundamental a relação com os pais e com quem cuida o bebê. A creche não é uma necessidade dos bebés. É uma necessidade dos pais que precisam trabalhar. E está tudo certo. Portanto, nós não vamos estar sempre a convencer quem toma a decisão de não pôr na creche que é errado, porque o bebê não se vai desenvolver, quando aquilo é o melhor, ok? Mas também não vamos culpar quem vai pôr na creche, porque não tem outra hipótese, temos que sobreviver, temos que trabalhar, o Estado não apoia, não nos deixa ficar até o ano de idade em casa com os nossos bebés e a receber, que numa sociedade perfeita era isso que ia acontecer. Não é? Íamos ser apoiados, sim. Íamos viver como nos países nórdicos em que os bebés ficam muito mais em casa. Sim, até muito mais tarde. É isso, temos sempre de pôr as coisas na balança e sim escolher o caminho mais fácil com lógica. Percebes? Exato. E com todo o cenário na mesa. Exato. É muito difícil. Lembrando que o caminho mais fácil não é o que dá menos trabalho. É o que exatamente. Às vezes nem sempre o caminho mais fácil não é o que dá menos trabalho. Uma coisa muito simples, o dar chupeta e não dar chupeta. É uma escolha. Eu não faço campanha pró-chupeta nem anti-chupeta, porque respeito aquilo que aqueles pais precisam. Tu sabes que ao não dar chupeta, o teu bebê vai ter que ir muito mais vezes à mama, porque a sucção é neurorreguladora do bebê. É aquilo que o vai fazer acalmar muito facilmente. É aquilo que lhe vai tirar a dor se no momento ele tiver algum processo doloroso. É aquilo que o vai fazer adormecer de uma forma mais fácil. Então, a chupeta substitui a mama por vezes. Ou seja, é muito mais fácil tu, o bebê começa a chorar, depois a chupeta, ele acalma-se, suga e até acalma. Quem não usa chupeta sabe que vai ter que estar mais, o corpo da mãe vai ter que estar mais disponível. E isto é uma escolha. De quem? Daquela mãe e daquele pai, porque vão mais da mãe, porque ela que tem as mamas para o bebê sugar e para mamar. Mas é uma escolha muito particular e que eu não vou dar opinião, mas vou respeitar seja qual for a tua opção. Ok? É só isso. Respeitar. Ok? A chupeta tem prós, a chupeta tem contras. E então, o que tu vais escolher é o que tu vais sentir que precisas. Sim. Acho que as pessoas andam a trabalhar pouco para terem tempo para opinar sobre tudo. Exato, exatamente. Eu acho que às vezes é isso. As mães são mesmo um alvo. Estão sempre a levar montes de opiniões. Com tudo. Tudo É onde dorme, é onde está o colo, é o que veste, é o que não calça, é se o bebê tem os pezinhos descobertos, tens que lhe pôr nos sapatos. Onde é que já se vê um bebê sem sapatos? Quando nós sabemos que a parte sensorial é extremamente importante e agora, antigamente isso nem se usava, os bebés usavam sapatos logo desde o início, montes de meias, agora não, o bebê sentir é muito importante para o seu desenvolvimento. Ou seja, esta evolução na descoberta e desenvolvimento do bebê é bom, porque nós cada vez sabemos coisas melhores para o desenvolvimento do bebê, mas lá está, vai chocar com todas as outras o que as outras pessoas pensam, que vai constipar, que vai ficar doente. Lá está, é normal os bebés, se não me engano, terem as mãozinhas e os pés mais frios. Mais frios, sim. Não quer dizer que ele está com frio, porque o centro do corpo do bebê é que tem que estar aquecido e as mãozinhas e os pezinhos normal estar mais frios. Claro que em tempo frio podes pôr uma meinha ao bebê, não vai haver problema nenhum, mas as pessoas ficam muito chocadas com os bebés descalços. Muito. Eu acabei de ser pai, só podes dar-me um conselho numa frase. Numa frase? Informa-te e respira, vive com tranquilidade e dá cola ao teu bebê, conhece o teu bebê, relaciona-te com o teu bebê. Sem interferências. Tinha uma vírgula. Muito bem. A ti que nos seguiste até aqui, muito obrigado por acompanhares o BMS Podcast. Segue a Adriana, que ela está identificada aqui na descrição do episódio. Para a semana, daqui a 2 semanas, qualquer dia, estamos de volta com um novo episódio. Adriana, muito obrigado por teres cá estado. Obrigada, adorei. Adorei e também. só mais uma coisa para quem está lá em casa, sejam pacientes connosco, porque foi a primeira vez neste estúdio. Se alguma coisa correu mal, nós vamos melhorar. Qualquer coisa, a culpa é do Javier. Adriana, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Adorei.